No último domingo, o mundo assistiu a mais uma atitude detestável, deplorável, em que a vítima nessa circunstância foi o jogador brasileiro Vinícius Júnior, que mais uma vez foi vítima de racismo. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, de 22 anos, um carioca, né, de São Gonçalo, e que leva o nome do Brasil a todos os cantos e recantos do globo terrestre. O jogo que ocorria naquele momento, no domingo, era entre Real Madrid e Valência. E a torcida começou a xingar, a chamá-lo de mono, né, que em espanhol significa macaco. E o Vinícius, naquele momento, se revoltou por aquela atitude de constrangimento, aquela atitude desumana, e pediu uma ação por parte da arbitragem, por parte dos organizadores daquele momento. E ocorreu uma confusão em que o Vinícius Júnior, a vítima daquele momento, foi expulso. Portanto, é preciso compreender que o racismo estrutural, o racismo que a gente tem assistido, principalmente nos meios desportivos, ele não está apenas na torcida, mas também está entre as quatro linhas. E cumpre destacar que existem 10 denúncias de racismo, tendo como vítima o Vinícius Júnior no torneio da La Liga, né, torneio espanhol de futebol. Portanto, foram condutas reiteradas, não foi nada isolado, como eu disse anteriormente. Bom, torcedores do Atlético de Madrid também chamaram o Vinícius de macaco, e a promotoria daquele país disse que, mesmo sendo as expressões desagradáveis, não seriam crimes. Ou seja, o governo espanhol tem sua mão nessa situação. Infelizmente, parte da Europa ainda entende que são sujeitos superiores por serem brancos, olhos azuis e tudo mais, e se sentem no direito de desprestigiar, de discriminar pessoas de outros países, de outras origens, de outras cores. Porque na Europa, não necessariamente o indivíduo sofre racismo por ser negro, mas também pela origem do seu país. Portanto, existem esses pontos que precisam ser destacados. E existe legislação na Espanha que trata justamente desse crime de ódio, que é o racismo, mas que ela não é aplicada. Que o crime de ódio na Espanha ele tem uma pena de 1 a 4 anos. No entanto, ele não é aplicado. Bom, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, um neofascista criminoso, criticou o Vinícius Júnior. Ao invés de reprovar a atitude dos torcedores, desses sujeitos mesquinhos, né, que atacavam o brasileiro naquele momento, atacou a vítima da situação. Né? Nenhum clube sofreu sanções em relação a crimes raciais, que é um erro tremendo, que só demonstra o fato de que as instituições desportivas da Espanha, da Europa, não estão comprometidas com o combate ao racismo. A imprensa internacional ela deu ampla cobertura crítica a essa situação, condenando a atitude dos torcedores, condenando a atitude da arbitragem, condenando o neofascista Javier Tebas, que é o presidente da La Liga. No entanto, a imprensa espanhola passou a atacar o jogador brasileiro. E o Vinícius Júnior ele tem que se portar como um grande campeão, um dos maiores jogadores da história do Brasil. E não pode se deixar retroceder numa situação como essa. O governo brasileiro rapidamente, de maneira enérgica, rechaçou duramente os ataques racistas, cobrando ações do governo espanhol, inclusive convocando a embaixadora da Espanha no Brasil para dar explicações daquela situação. Então, assim, a estrutura governamental, ela deu total apoio e amparo ao Vinícius Júnior, inclusive com a declaração do presidente da República.
Isso a gente não via no governo anterior. Certamente Bolsonaro não teria esse coração, essa altivez de se ser solidário a uma situação como essa. Outro detalhe extremamente importante que precisa ser abordado é o fato de que essa situação ocorreu após 10 dias que o Brasil assinou um acordo com a Espanha contra o racismo. Então, assim, é uma questão bastante simbólica. Portanto, nós devemos rechaçar todo e qualquer meio de racismo, meio de discriminação. O Brasil, obviamente, sofre dessa questão racial, mas nós temos evoluído bastante, né? Temos evoluído de uma maneira, precisamos, obviamente, avançar mais, mas temos sido um país, por ser um país miscigenado, por ser um país de várias cores, de várias origens, nós temos que ter também orgulho de quem somos. Existe preconceito no nosso país, certamente, mas nós temos avançado muito e com certeza o racismo não é regra no nosso país, mas uma exceção cruel, e que existem legislações duras para combater aqui no Brasil, seja o racismo no meio esportivo, seja o racismo em qualquer lugar que aconteça.